Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Polícia e Receita Federal realizam a operação de combate à pirataria na região central de São Luís. No interior do estado, mototaxista é morto a tiros próximo à rodoviária de Itapecurumirim. Homem é condenado a 18 anos de prisão, acusado de matar a ex-companheira a golpes de faca. Quase 3,5 bilhões de reais. Esse é o orçamento de 2020, aprovado pela Câmara Municipal de São Luís. E ainda, pais devem solicitar com antecedência a autorização de viagem no período de fim de ano. O Jornal da Difusora já está no ar. O prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo, está sendo denunciado por práticas irregulares na construção de casas populares no ano de 2017. Vereadores do município também denunciam possíveis fraudes em processos de licitação na saúde e na compra de combustíveis. As denúncias foram levadas por vereadores de Santa Rita ao Ministério Público do Maranhão em 2018. Mas somente agora foram divulgados documentos que estão no processo contra a Prefeitura do município. O primeiro de supostas irregularidades durante a licitação que contratou a empresa distribuidora de medicamentos e produtos médicos hospitalares, Dipromed. No certame assinado entre a empresa e a Prefeitura, no valor de R$ 764,58,58, com vigência até 31 de dezembro de 2017, foram encontrados pelos parlamentares indícios de irregularidades no pregão presencial, já que, segundo a denúncia, a empresa foi a única a participar da concorrência. Estas notas fiscais são de medicamentos comprados pela administração municipal. Mesmo assim, segundo os moradores, falta remédios e médicos nas unidades de saúde do município. Porque nós moramos no interior, aí quer fazer um exame, tem que ir em São Luís, se tiver o dinheiro, se não tiver, a morrer. Aí eles dizem assim, procura médico só quando ela está para morrer, mas não é, porque a gente não tem condição. E aqui a saúde não tem. Remédio como na farmácia é o jeito que não tem. Custa caro as coisas. O Ministério Público não quis se pronunciar sobre as investigações. A Prefeitura tem um prazo para apresentar defesa no processo. E essa não foi a única denúncia apresentada por vereadores do município. A construção e a entrega de casas populares também é alvo de acusação de fraudes pelos vereadores. Segundo estes documentos, as obras deveriam ter sido realizadas por uma empresa em um processo licitatório, mas as notas fiscais indicam que a Prefeitura contratou pessoas físicas para construir os imóveis, ao valor de R$ 1.200 por obra. Mas na prestação de contas, a Prefeitura informa que pagou entre R$ 4 e R$ 6 mil pelo serviço. Casas que são entregues nessa situação. Neste vídeo obtido por nossa produção, o estado em que este morador recebeu a casa. Falta 60 telhas. Falta 66 telhas. Mas ainda vou comprar ainda para botar. Eles não dão lá não. A Prefeitura teria contratado, sem licitação, para a compra de combustível, um posto de gasolina aqui de São Luís. De acordo com estas notas fiscais da Prefeitura e do posto, foram vendidos mais de R$ 100 mil em combustíveis. O estabelecimento pertence a Carlos Gonçalo de Souza, irmão do prefeito Hilton Gonçalo do Avante, o que poderia indicar favorecimento. Se o que foi apresentado pelo Legislativo for comprovado, o prefeito pode responder pelo artigo 89 da Lei de Licitação sobre fraude no processo licitatório e também por improbidade administrativa. A produção do Jornal da Difusora procurou a Prefeitura de Santa Rita para se manifestar sobre a denúncia mostrada na reportagem, mas até agora não conseguiu contato. E a Receita Federal e a Polícia Civil deflagraram hoje uma operação contra a pirataria na região do centro de São Luís. O repórter Ciro Mineiro tem as informações. A operação denominada Barba Negra foi realizada pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Civil. O foco dos trabalhos foi o centro de São Luís, principalmente as lojas que ficam no entorno da Rua Grande. Vários produtos foram apreendidos pelas equipes, como, por exemplo, acessórios de celular,
roupas, brinquedos e produtos eletrônicos. A TV Difusora chegou a acompanhar uma parte dos trabalhos no momento em que alguns estabelecimentos foram visitados e as mercadorias confiscadas. Todo o material apreendido inicialmente será encaminhado para o porto do Itaqui. Haverá ainda uma inspeção com o objetivo de identificar o que de fato é falsificado, para que os produtos sejam destruídos. A operação desencadeada pela Receita Federal foi a primeira realizada na capital maranhense esse ano, com o intuito de apreender produtos piratas. Durante os trabalhos, na manhã desta quinta-feira, ninguém foi preso, mas posteriormente os responsáveis pelas mercadorias falsificadas responderão pelo crime de contrabando. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. Vamos agora com outras notícias pelo Maranhão. Um mototaxista identificado como José Ribamar Bezerra, de 50 anos, foi morto hoje a tiros em Itapé-Curumirim. Segundo a polícia, a vítima estava trafegando nas proximidades da rodoviária da cidade quando foi assassinada. Pelo menos 2 homens estão envolvidos no crime. Até agora, ninguém foi preso. No município de Coroatá, um homem foi preso com 2 quilos de crack em um bar da região. A droga estava escondida em uma moto com placas de Goiânia. Na delegacia, o suspeito alegou que o veículo era emprestado de um amigo e não sabia da existência da droga, que está avaliada em aproximadamente R$40 mil. Júlio César Arouche foi condenado a 18 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado. Ele é acusado de matar a facadas a ex-companheira em dezembro de 2017. A irmã da vítima e outras 3 testemunhas foram ouvidas no julgamento, que aconteceu hoje pela manhã no Fórum Desembargador Sarney Costa. E daqui a pouco o MPF consegue providências de abrigo emergencial aos venezuelanos em Imperatriz. E ainda, saúde e educação são as áreas com maiores recursos no orçamento da capital aprovado para 2020. A Justiça Federal atendeu ao pedido de liminar do Ministério Público Federal para que seja garantido abrigo adequado aos indígenas em situação de vulnerabilidade e precariedade na sede da FUNAI em Imperatriz. Devido à rotatividade de indígenas que chegam e vão embora, já passaram mais de 17 famílias pelo órgão. Atualmente, são 58 pessoas alojadas. A Justiça Federal atendeu ao pedido de liminar do Ministério Público Federal no Maranhão em ação civil pública proposta contra a União, a FUNAI e o município de Imperatriz para que os indígenas sejam realocados. A ação foi proposta a partir de informações sobre indígenas venezuelanos em Imperatriz, vindos de cidades como Manaus, Belém e São Luís, em condições degradantes, de forma improvisada e inadequada no alojamento da FUNAI. Segundo a ação, o local é inóspito, onde há riscos de desabamento, esgoto a céu aberto e a exposição a doenças pela falta de higiene. Nós temos ido atrás dos locais, nós temos buscado sim um espaço para eles, mas até então nós não encontramos um espaço que seja dentro do contexto deles. Enquanto isso, a assistência municipal está realizando atividades com as famílias que fazem parte da competência do órgão, como inscrição no CAD único, emissão de documentos e assistência quanto ao lazer das crianças. A partir do momento que nós cadastramos eles, de 10 para cá, nós temos mantido uma assistência para eles no sentido de trazer a viabilização do direito deles, que é o Bolsa Família, né? Nós estamos fazendo o NIS para eles receberem o Bolsa Família, que é a parte provisória de proteção básica para eles e proteção especial. A Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular informou que iniciou os diálogos com a FUNAI e a Prefeitura de Imperatriz em outubro e que foram realizadas reuniões para discutir estratégias de acolhimento que assegurem a dignidade aos refugiados, assim como serviços básicos de saúde, assistência social e alternativas de abrigamento. A coordenação da FUNAI está em viagem e não foi encontrada para comentar sobre a liminar.
E foi aprovado pela Câmara Municipal de São Luís o projeto de lei orçamentária para o ano que vem. Saúde, educação e administração são as áreas que vão receber maiores recursos. O montante estimado chega a quase 3 bilhões e meio de reais, quase 302 milhões a mais em relação ao orçamento de 2019, um incremento de 9,5% na estimativa orçamentária. O orçamento ficou dividido em 25 áreas. Entre elas, as que tiveram maior valor destinado foram a saúde, com quase 1 milhão de reais, educação, com quase 700 mil reais e a administração, que ficou acima de R$500 mil. Foi muita satisfação porque teve a participação efetiva dos vereadores, 13 vereadores colocaram emenda, foram 63 emendas e assim, o orçamento eu acho que é um orçamento que atende a necessidade da cidade de São Luís e do povo de São Luís. A Comissão de Orçamento apresentou 5 emendas, sendo uma aditiva e 4 modificativas. Antes de ir a plenário, a LOA foi debatida em audiência pública proposta pela Comissão de Orçamento da Câmara Municipal de São Luís, em audiência pública realizada em setembro deste ano, onde houve a apresentação preliminar do relatório e também a discussão com a população ludovicense. Acho que a Câmara, eu como presidente da comissão e a comissão obedecemos todos os ritos constitucionais, com audiência pública, participação da comunidade. Então, assim, eu entendo que realmente nós terminamos os trabalhos na Câmara de forma muito positiva, que houve um consenso, na verdade, não houve nenhuma polêmica, até porque isso foi discutido exaustivamente com todos os vereadores. Eu acho que é uma peça orçamentária que vai atender bem a cidade e a população. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco termina amanhã prazo para solicitar autorização de viagem para menor de idade. A gente volta já. Pais e responsáveis precisam ficar atentos aos prazos de solicitação da autorização para que crianças possam viajar sozinhas. O documento deve ser pedido com antecedência e os prazos variam. Arinaldo, para viajar com os sobrinhos, teve que ir em busca da autorização da Justiça. Para ele, uma atitude fundamental, por motivo de segurança. Tem que ter um adulto, né? Porque se não tiver, fica meio complicado. Pais e responsáveis de crianças que precisarem viajar sozinhas ou acompanhadas de pessoas que não sejam seus familiares, nas semanas do Natal e Ano Novo, devem solicitar com antecedência a autorização de viagem no Fórum Desembargador Sarney Costa ou nos postos de atendimento da Vara da Infância de São Luís. Os postos de atendimento estão localizados no aeroporto de São Luís, terminal hidroviário da Ponta da Espera e na ferrovia Carajás. O horário de funcionamento é das 7 da manhã às 18 horas. O posto localizado no fórum também terá um atendimento suspenso durante o recesso forense, que vai do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. O recesso dos postos de atendimento serão nos dias 24 e 25, dia 31 e 1º não vai haver expediente. O pai, a mãe ou responsável legal tem que portar a documentação oficial, tá? Tanto deles quanto da criança ou adolescente que irá viajar e solicitar com antecedência junto ao comissário plantonista esse tipo de autorização. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro do território nacional, seja em viagens intermunicipais ou interestaduais, a criança de 0 aos 15 anos incompletos, ao embarcar com pai, mãe ou parente de até 3º grau, casos de avós, irmãos e tios maiores de 18 anos, deve portar documento, preferencialmente com foto, que comprove o grau de parentesco com o acompanhante e certidão de nascimento ou RG da criança. Em outras situações, o pai ou a mãe ou o responsável legal deve solicitar uma autorização de viagem para que a criança possa embarcar desacompanhado ou acompanhado de terceiros, que não sejam familiares. Já o adolescente, a partir de 16 anos, pode viajar sozinho, desde que no momento do embarque apresente documento que comprove a idade. A fiscalização continua pelo Poder Judiciário para verificar se estão sendo cumpridas todas as normas definidas em lei com relação à autorização de viagem. No caso de viagens internacionais, o procedimento é outro. Mesmo que a viagem seja com um dos pais ou com terceiros, é preciso da autorização da Justiça, com a assinatura dos pais e reconhecida em cartório. Jennifer, sempre que tem que viajar, leva o pequeno Miguel, de 9 meses. A mãe concorda com a cobrança da autorização judicial para viagens, por questões principalmente de segurança. É muito complicado hoje, porque até na própria parentela muitas vezes tem acontecido muitas situações trágicas, né? Então hoje, para você se confiar em deixar teu filho na mão de qualquer pessoa, você tem que confiar muito.
Em Caxias, a procura por passagens por quem pretende viajar nesse fim de ano ainda é pequena, mas os agentes de viagens chamam a atenção para alguns cuidados que podem evitar vários problemas. A movimentação no terminal rodoviário ainda está bem tímida, de acordo com os agentes de viagens, mas nenhum deles aconselha deixar para comprar a passagem no dia de viajar, principalmente na véspera do Natal ou do Réveillon. Vá com antecedência, para não correr o risco de perder o ônibus. Tem também outras dicas para não passar transtorno durante o deslocamento. Além da passagem, há outros valores cobrados, como taxa de embarque, para utilizar os banheiros. Então é importante separar algumas moedas para facilitar o troco. E em questão de segurança, ficar atento com a documentação. De preferência que tirem uma cópia, né? Porque caso venha a perder, você tem uma cópia guardado, né? Inclusive a carteira de vacinação, né? Tendo em vista que tem muitos locais que são focos, né, de algumas enfermidades, né? Então é bom que você tenha a carteira de vacinação, né? E visando se prevenir. A mala é um dos itens que deve ser planejado. Se a viagem é de poucos dias, tentar levar uma bagagem pequena, para não chamar muita atenção. Procurar sempre estar identificando, né, inclusive bagagens de mão, né, para evitar até mesmo a confusão. Às vezes o cara pega uma bagagem de uma outra pessoa, né, que é parecida, né, e acaba se confundindo, né? As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Interaja também em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente encerra com imagens ao vivo da apresentação da Escola de Música dos Bombeiros Mirins. Uma ótima noite para você.